Isto não é utopia, isto não é fábula, isto Jesus vai voltar. Então, quando este ministério anuncia a Jesus, anuncia a sua obra da cruz, anuncia a sua morte, anuncia a sua ressurreição. Ele mesmo diz: vinde a mim, você está cansado, você está sobrecarregado, sou eu que te vou aliviar. Não é a maconha, não é a cocaína, não é o álcool, não é a prostituição, sou eu que te vou aliviar. Mas é preciso pregar e anunciar Jesus como ele deve ser anunciado. O evangelho da graça de Deus é o único evangelho. Não existem dois, não existe um outro e um verdadeiro. O outro é para deturpar, é para fazer com que as pessoas se confundam. O que existe é um verdadeiro evangelho da graça de Deus. Então, as pessoas aí fora estão muito confusas sobre o que elas creem e como deveriam de crer. O senhor sabe, as pessoas, cada um está no seu bairro, no seu município, e há um dia que o Espírito Santo trabalha e encaminha a pessoa à igreja, atrai, inclina o coração, e a pessoa chega à igreja dizendo: puxa, eu preciso ter sentido de vida, eu preciso ser curado, eu preciso ter uma família restaurada, eu preciso ter sonhos na vida, eu preciso ter sentido de vida. E então ela entra num lugar que tem uma placa numa porta de igreja e começa a ouvir: você tem um sacudimento, o demônio te pegou, leve este vidro de sal, coma, beba este óleo que veio não sei de onde, de Jerusalém, a água que veio do Rio Jordão. Então as pessoas não sabem o que devem crer, em que devem crer. Então só o evangelho eterno da graça de Deus mostra o verdadeiro caminho, de forma clara, completa, lógica, sequencial. Por isso eu preciso de voltar aos versículos de domingo, de 1 Coríntios 15, para o senhor guardar isto no coração. Nós temos vários visitantes que Deus de forma nobre trouxe esta noite. Ouça, a obra de Jesus é a obra da salvação. Fora, pode-lhe ser dito o que for, saiu do evangelho, não há salvação, não há libertação, não há vida eterna, não há perdão. Então Paulo escreveu aos Coríntios, ele diz assim em 1 Coríntios 15, 1 a 4: irmãos, eu venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Este evangelho está chamado evangelho da incircuncisão, está contido nas 14 epístolas de Paulo. Ali está o verdadeiro, o puro evangelho. Evangelho significam boas novas, de grande alegria. Então ele disse: eu venho vos lembrar do evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Agora olha só, evangelho recebestes, por ele também sois salvos. Quer dizer que eu posso beber 1 litro de óleo de Jerusalém e não, o máximo que eu vou ter é uma úlcera, alguma coisa, ou vomitar. Mas o que salva? O evangelho, a palavra de Cristo. Por isso Paulo disse aos Romanos: eu não me envergonho do evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação. Ele disse: por ele, pelo evangelho, também sois salvos, se retiverdes a palavra, se guardardes a palavra, tal como vos lá preguei, a menos que tenhais crido em vão. Versículo 3: antes de tudo. Então, o que Paulo está dizendo? Olha, a primeira coisa que você deve saber não é o nome de demônio. Você que é uma pessoa que frequenta um seminário, ouça, os seus seminários estão ensinando demonologia. Então você aprende tudo que é nome de demônio, pomba não sei o que, verde, amarelo, azul, conhece tudo que é coisa demoníaca, e você não sabe nem quem é Jesus. Então Paulo disse: antes de tudo, primeira coisa, o que é primordial, o que tem maior importância, o que? Vos entreguei o que também recebi. E agora vem a chave do nosso conhecimento. Ele disse:
que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, versículo número 4, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Aqui está o que é o Evangelho. Cristo viveu, Cristo foi condenado, Cristo morreu numa cruz, Cristo foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, conforme diz as Escrituras. Esta sequência aqui se chama Evangelho da Graça. E eu disse aqui no domingo, eu gosto muito de estatísticas, então sempre ando em busca de estatística. 94% dos pregadores das mega igrejas, daquelas que são 500, 600 membros para cima, 94% não pregam o Evangelho, só 6%. E agora, surpreendam-se os senhores, numa estatística diz que o Evangelho, para grande parte, para 94% do povo que frequenta esses ministérios, o Evangelho não está na lista das 20 prioridades. Isto é estatístico. Quando perguntam a um crente que frequenta esse tipo de ministérios, qual é a tua prioridade? Casa, carro, casamento, carreira, viagem, vai. 20 prioridades. E nenhum diz, a minha prioridade é o Evangelho. A minha prioridade é a igreja. A minha prioridade é crescer na graça e no conhecimento de Deus. Não estão nas 20 prioridades, senhores. Então, se eu sou um crente em Jesus, o que é que Jesus disse? Buscai em primeiro lugar. Ele tem que ser a prioridade da nossa vida. O conhecimento da sua vida, morte e ressurreição tem que ser prioridade. Se a pessoa não sabe que Jesus é Deus, veja, a tradição criou uma trindade celestial. Trindade não está na Bíblia. Se a pessoa não sabe que Ele é soberano e quem decide pela salvação e que Ele cuida desde a gestação, e então diz, eu tenho livre-arbítrio, significa não sabe quem é Deus, não sabe quem é soberano, não sabe que só Ele perdoa pecados, só Ele dá uma nova vida.